Olá! Seja bem-vindo ao nosso workshop online do Zero à Aprovação. Fico muito feliz em ver você por aqui, porque se isso está acontecendo, você se comprometeu com a sua aprovação no Enem. E por isso, durante uma semana, eu vou estar com você, eu vou segurar a sua mão e nós vamos atravessar juntos essa jornada aí, construindo realmente aquilo que é importante para a sua aprovação. Eu sou a professora Larissa Taide, especialista em redação no Enem e tenho mais de 20 anos de sala de aula, isso mesmo, há mais de 20 anos ao lado do aluno, conhecendo detalhe a detalhe, prestando atenção naquilo que de fato funciona e também naquilo que realmente não funciona mais, tá? E eu posso dizer a você que isso tem feito toda a diferença quando o sonho do aluno é entrar em uma universidade federal, estadual, mas que o caminho seja realmente o Enem. Tá? Eu consegui ajudar centenas de alunos a entrar nessas universidades e a tornar o sonho deles uma realidade. Porque realmente eu abracei essa causa com eles e quando eu percebo o comprometimento do aluno, aí realmente é o casamento perfeito. Eu quero que você agora pare um pouquinho, pare tudo que você está fazendo e imagine o seu nome na lista de aprovados do Enem. Eu quero que você agora, neste momento, imagine a alegria que será para a sua família, para você mesma, sua realização pessoal e daquelas pessoas que estão ao seu redor, que amam você, sabendo da sua aprovação no Enem. Isso é absolutamente possível. Porém, eu não estou dizendo a você que seja algo fácil e que você não precise fazer nada, que você simplesmente vai parar diante de uma televisão, vai ficar assistindo série o dia inteiro, comendo pipoca, tomando refrigerante e que isso vai acontecer. Não, isso não vai acontecer dessa forma. Mas, professora, vem cá, o que eu de fato tenho que fazer? Eu tenho tentado tantas coisas, mas eu quero saber o que de fato vai dar certo. O que é aquilo que realmente eu estou deixando de fazer e que tem impedido o meu sucesso? Olha só. Essas pessoas que estão conseguindo, elas não são pessoas que têm superpoderes, tá? Não são pessoas que sejam diferentes de você e que tenham realmente altíssimas habilidades. Na verdade, as pessoas que conquistaram esse sonho, que também pode ser seu, também pode ser uma realidade na sua vida, são pessoas que usaram técnicas testadas, são pessoas que utilizaram métodos testados, tá? E que colocaram isso em prática, porque isso também é muito importante. Não adianta você ter acesso a técnicas, você ter acesso a métodos, você saber quais são as últimas tendências em relação às provas do Enem e realmente você não praticar. Tá? Então veja bem, é possível, Lara? É claro que é possível. Outras pessoas já trilharam esse caminho, tá? Outras pessoas já tiveram as mesmas dificuldades que você tem hoje. Outras pessoas também viveram problemas ligados a foco. Outras pessoas também viveram problemas ligados à dificuldade de lidar com suas próprias emoções e acabaram ficando muito ansiosas. Eu sei que você, em muitos momentos, também tem esse tipo de problema. Mas como essas pessoas se livraram disso? Como essas pessoas conseguiram, apesar dos problemas, tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vou contar para você uma história real, tá? Só para você saber que de fato as coisas acontecem para aquelas pessoas que acreditam, para aqueles alunos que de fato se comprometem e para aqueles alunos que obviamente conhecem as técnicas, os métodos corretos e fazem uso deles no momento certo, que também é outra dica muito importante. Veja bem, o Tiago foi um aluno meu, tá? Que uma pessoa realmente extremamente comprometida com o resultado. E um certo dia eu sentei com ele, eu estava terminando de fechar um atendimento de redação e ele me falou: Lara, eu preciso que você me diga o que está faltando, o que eu preciso fazer para daqui adiante eu enxergar realmente essa minha aprovação. Porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso, esse é meu sonho, mas assim, eu não sei mais o que eu tenho que fazer para poder conseguir essa aprovação. E aí eu sentei com ele, a gente foi conversar e eu fui falar com ele sobre a questão de organização, sobre a questão de planejamento. Então ele veio me dizer sobre qual era o tempo que ele tinha disponível. Então eu perguntei para ele: Ti, vem cá, qual o tempo disponível que você tem? Quanto tempo você estuda? Fala para mim de você. Aí ele veio me falar, né, do que ele já tinha feito até aquele momento ali, em termos de estudar, em termos de cursos, né? E aí ele começou então a me dizer o que de fato eram as dificuldades dele, tá? E uma das grandes dificuldades dele era realmente a redação, tá? Era realmente a redação.
na cabeça dele, na visão dele, era realmente só a redação. E conversando com ele, eu vi que ele precisava de um planejamento um pouco mais minucioso. Ele desconhecia algumas técnicas, alguns métodos, tá? Que realmente iriam fazer diferença para ele. Um deles foi a questão do planejamento de tempo. O que aconteceu? Depois de conversar com ele, eu falei, olha, você não tem tempo para estudar. Ele queria muito passar em universidade ou federal ou estadual de medicina, porque realmente não havia como pagar uma universidade particular. E aí, nós traçamos metas, nós traçamos ações, estratégias de ações e determinamos tempo, tá? Determinamos tempo. Quanto tempo eu posso gastar para realizar essa meta? Quanto tempo eu tenho para traçar esse e esse, para fechar esse e esse conteúdo? O que eu vou estudar? O que eu não vou estudar? Tá? E aí a gente traçou um planejamento e, na verdade, o que aconteceu foi que, dias após isso aí, eu conversei de novo com ele e ele não tinha feito nada daquilo. Eu reparei que ele, de fato, né, estava diferente, ele não estava animado depois dessa nossa fala e eu percebi que aquelas palavras que eu tinha tido com ele, de fato, não sei, acredito que ele realmente tenha sentido o peso que era, né, realmente se comprometer de verdade com aquilo que ele queria, com o sonho que ele queria realizar. E aí ele chegou para mim e falou, Lara, olha, na verdade o tempo que eu tenho para estudar é esse. De manhã eu vou para a escola, à tarde eu vou trabalhar, tá? E à noite normalmente eu consigo estudar dependendo do horário que eu chego do trabalho. E aí nós fomos fazer contas, nós fomos buscar números, né? E o que a gente encontrou foi ali uma sobra de mais ou menos 2 horas e alguma coisinha em relação à disponibilidade de estudo para ele. E aí eu falei com ele, olha, tendo 2 horas apenas de estudo, você vai passar em medicina, sim, porque é o seu sonho e você não vai desistir. Mas você vai demorar muito mais do que um aluno que tenha um tempo um pouco maior. Porque quer queiramos, quer não queiramos, existem outros problemas ligados, por exemplo, à esfera do trabalho. Existem outros problemas ligados à questão da vida pessoal, tá? Então, ele é um menino que já vinha de um sofrimento intenso emocional, porque havia perdido entes queridos, né? Muito recentemente, estava abalado com aquilo ainda, então ele tinha todas as desculpas para dar. E o que eu percebi é que naquele momento, né, depois de mostrar para ele o cenário, o que ele precisava fazer para realmente alavancar aquela nota e seguir, tá, rumo à sua aprovação, uma aprovação que ele tanto sonhava, o que acontece? Eu percebi que ele se viu com uma carga tão pesada e ele ficou inerte. Ele ficou inerte, porque na verdade a carga ficou pesada porque ele não decidiu abrir mão de nada. Ele queria continuar com a vida dele como estava, tá? Com a estabilidade que ele tinha no trabalho e na escola, enfim, mas queria conquistar um sonho muito alto. Conclusão. Ele não estava conseguindo evoluir, as notas dele de redação não passavam da mesma nota, mesmo assistindo excelentes aulas, mesmo se dispondo de excelentes técnicas, ele de fato não tinha o tempo suficiente, não tinha se abdicado de algumas situações em favor da construção de algo maior na vida dele. E aí, realmente, depois disso, né, que nós tivemos essa conversa, eu precisei falar com ele, foi duro, não foi fácil, tá? Precisei dizer para ele que ele precisava fazer uma opção. Ou ele optava pelo sonho dele, que era realmente a medicina, ou ele ia ficar fazendo as duas coisas durante um tempo gigante. Talvez 5 anos, talvez 7 anos, talvez 8 anos, porque de fato não havia um comprometimento 100% em relação àquela aprovação. E nesse momento, esse aluno então decidiu que ele iria sair do trabalho, e não pense você que era alguém com muitos recursos financeiros, tá? Que tem toda a família apoiando, que não é essa a realidade, um menino do interior que estava aqui, que precisava realmente trabalhar e tal. Mas então ele se organizou de maneira que ele acabou saindo do trabalho, tá? Ele viveu uma situação ainda mais difícil do que a que ele estava vivendo, mas a grande questão que ele me perguntou foi: Lara, dá tempo? Lara, dá tempo? Olha só, essa situação que aconteceu com ele, aconteceu mais ou menos nesse mesmo período em que estamos agora do ano. Conclusão, eu virei para ele e falei: olha, dá tempo, mas você precisa se dedicar mais, muito mais do que outras pessoas que já vinham se dedicando com essa carga horária desde o início do ano. E aí ele decidiu que ele iria então colocar tudo em prática, e aí essa história do Thiago, ele
foi para cima, tá? E começou a usar todas as técnicas de redação. Ele começou a entender o que de fato era relevante para ele estudar em algumas matérias, o que de fato não era relevante, tá? Como estudar essas matérias, tá? O que ele não poderia deixar de fazer de jeito nenhum, tá? Quais são as questões que ele precisa fazer, quais são as questões que ele precisava entender, o que estava errado em relação ao controle das emoções, o que ele estava colocando no lugar certo, no lugar errado, estava priorizando demais coisas que não tem nada a ver com o objetivo maior, estava priorizando menos aquilo que de fato ia levá-lo ao resultado, que estava ligado ao sonho dele, tá? Entendeu essa realidade e o que aconteceu foi a aprovação em medicina na UFMG. Eu fico muito feliz com a história do Thiago, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu sei que todo aluno, conhecendo as técnicas, conhecendo os métodos certos e usando essas técnicas e métodos no momento certo, elas podem, de fato, levar você a uma realidade do seu sonho. Mas, Lara, vem cá. Você não pode me contar isso? Claro que eu vou contar para você, tá? É claro que eu vou contar para você e é por isso que nós estamos aqui nesse workshop do zero à aprovação. Eu vou revelar para você, tá? O que foi de fato que eu já utilizei com muitos alunos, tá? Com mais de centenas de alunos durante esses 22 anos aí de caminhada, de sala de aula com os meninos. Eu vou revelar para você o que de fato eu já vi dando certo para muita gente e também algo muito importante que eu já vi dando errado. É isso mesmo. Você não precisa saber apenas o que é que vai dar certo. Você também precisa saber o que é que você está fazendo e que de fato, daquela maneira, hoje não tem levado as pessoas a alcançar a aprovação. Tá? Então isso também é muito relevante, isso também é muito importante. Eu fico muito feliz com essa história e assim, eu poderia com tranquilidade contar para você aqui mais de centenas de histórias lindas, maravilhosas, de transformação, tá? Que é algo que de fato me emociona, que é algo que de fato me impulsiona a acordar todo dia e a fazer o que eu faço, que é ver você lá naquela cadeirinha, né? Tentando tirar uma nota maior na redação, é você lá do outro lado do telefone, Lara, olha, o que eu faço? Me mandando uma mensagem, e aí? E agora? Faço o quê? Caminho para onde? Nessa semana eu vou segurar a sua mão e nós vamos trilhar juntos aí, tá? Essa trajetória onde eu vou revelar para você quais são as técnicas, quais são os métodos que essas pessoas que têm conseguido esses resultados tão expressivos têm usado, tá? E que de fato, que orientação que eu dou para essas pessoas em relação a tempo, em relação às técnicas e métodos que mais funcionam. Ok? Então eu quero você comigo. No próximo vídeo a gente vai dar muito mais detalhes sobre isso, tá? E eu preciso que de fato você se comprometa. O Thiago, por exemplo, eu mostrei para ele que o comprometimento dele não estava 100%, estava 60%. E que com 60% de comprometimento é possível passar, mas que você vai demorar um tempo muito maior do que aquela pessoa que joga 100%. E Thiago resolveu jogar 180, 200 em cima e daí nada mais poderia dar errado, tá? E o sonho dele está realizado, medicina no UFMG. Para você, esse sonho é absolutamente possível e eu posso ajudar você. Mas Lara, vem cá, conta pra mim, o que de fato eu preciso fazer agora, hoje, tá? Para começar a trilhar esse caminho aí. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa muito simples. Quando você está, tá, no trânsito ali, aquele trânsito tá caótico, tá? Principalmente nas grandes cidades, e aí aquele trânsito tá uma loucura e você tem um compromisso, você já viu que aquele horário vai estourar, tá? E você não vê perspectiva nenhuma de sair daquele lugar ali, naquele tempo que você tá e naquele meio de transporte em que você está, e de repente você olha para o lado e à sua esquerda passa ali um ônibus, né? E um ônibus com uma velocidade relativamente boa, tá? E todo mundo parado aqui à sua direita, sua fila parada, tudo congestionado, e alguém simplesmente passa aqui à sua esquerda, um ônibus com, sei lá, 50, 60 pessoas, tá? Um ônibus relativamente grande, e aquele ônibus passa com naturalidade à sua esquerda. E de repente você tem a vontade de estar com aquelas pessoas. De repente você tem a vontade de perguntar, meu Deus, mas onde que eu pego esse ônibus, né? De onde esse ônibus saiu? Gente, por que eu não peguei esse ônibus? Por que eu não fiz assim? Então,
O que tem acontecido com as pessoas que realmente têm conseguido a aprovação é que essas pessoas, de fato, elas passam por uma via expressa, ou seja, por uma via, elas conhecem um caminho que, na verdade, são várias escolhas que elas tiveram que fazer para estarem ali naquele caminho e que, de fato, as leva com mais naturalidade, tá? E com uma velocidade média regularizada, tá? Sem ter que fazer essas paradas, sem ter que se desmotivar no meio do caminho, sem ter que entender que não vai dar, não vai, porque elas sempre estão naquela velocidade ali. Essas pessoas, elas conhecem essa via expressa que, de fato, acontece quando um ônibus, principalmente em grandes cidades, né, tem uma faixa exclusiva para eles. Então, vou contar para você o seguinte, veja bem, a sua redação, ela é um dos elementos que compõem essa via expressa, tá? Lara, mas vem cá, é só redação? Se eu for ótimo em redação, Lara, eu tirei uma nota excelente na redação ano passado e eu não passei. E olha só, eu conheço colegas meus, Lara, que tiraram nota 1000 e que não passaram também. Isso também é uma coisa muito comum, né? As pessoas pensam que todos os alunos tiram 1000, todos os alunos tiram 980, que eles são aprovados. Isso não é uma realidade. Tá? Então, o que acontece? É claro que se você sabe o que de fato você vai precisar alcançar dentro da sua redação, mas o que de fato vai precisar acontecer nas outras matérias para que essa nota de redação de fato impulsione você, isso vai colocar você nesse ônibus à esquerda que vai passar com mais naturalidade, que não vai parar até chegar ao objetivo. Conclusão. Veja bem, não é só a redação, mas a redação é de fato um dos elementos que compõem essa via expressa aqui, tá? Com certeza, é muito mais fácil você alcançar 80%, tá? 85%, 87%, 90%, 98% de nota na sua redação do que você alcançar essa mesma nota em outras áreas em que você precisa estudar muito mais conteúdo. Então, assim, isso é inegável, isso é inquestionável, tá? Mas também não é só isso. Não é só a redação que vai te aprovar, mas ela é um dos elementos que vai, de fato, levar você para essa via expressa. Não há dúvida de que esses alunos que estão passando nesse ônibus, na via expressa aqui, ó, que estão passando por você lá no congestionamento, sem perspectiva de chegar, sem saber se vai dar tempo, sem saber se você vai ter opção de mudar para aquele outro caminho, sem saber, ai meu Deus, eu não vou conseguir pagar esse ônibus, ele deve ser um absurdo, né? Sem saber nada disso, de fato, a situação fica parecendo impossível para você. Mas veja bem, esses alunos que estão naquela via lá, eles são alunos que eles não tiveram medo de optar, por exemplo, por se engajar muito na questão da redação. Um outro aspecto muito importante é que esses alunos se conectaram demais com estratégias e com habilidades já testadas por outras pessoas. Porque às vezes você fala assim, Lara, mas o que eu gosto muito, sabe? Lara, eu gosto demais, isso é um negócio que acontece pra mim assim, ó, isso pra mim é muito tranquilo, que é o seguinte, eu aprendo com os meus erros, professor, o que eu errei ano passado, eu não vou errar neste ano, mas de jeito nenhum, sabe? Lara, isso aí você pode ficar tranquila, porque eu sou alguém que, de fato, eu aprendo com os meus próprios erros. Mas deixa eu te dizer, aprender com os próprios erros é algo muito interessante, tá? E isso é algo de alguém inteligente, tá certo? Eu, de fato, não vou tirar isso de você, você é inteligente se você faz isso aí. Mas deixa eu te contar, vamos lá, vamos falar da verdade aqui, né? Quem é o sábio? O sábio é aquele que vai olhar para os erros de outras pessoas que já tiveram essa experiência antes dela e aí vai tomar as suas atitudes com base em pessoas que trilharam o caminho do sucesso. Porque, gente, não há dúvida. Olha só, você precisa entender que o sucesso, ele sempre vai deixar pistas. Ele sempre vai deixar pistas. Lara, como assim? O sucesso de alguém, ele sempre vai deixar pistas. O sucesso deixa pistas, mas o fracasso deixa pistas. Então, eu preciso muito entender o que essas pessoas fizeram que deu certo e o que essas pessoas fizeram que deu errado. Por exemplo, optaram por uma redação que alcançaria um determinado nível de pontuação e isso, obviamente, está ligado a uma questão temporal, tá? Está ligado a uma questão temporal e uma questão de estratégia, tá? O que você vai fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro a redação, Lara, eu testei isso, tá? Você testou isso onde? Você testou isso quando? Então agora nós já estamos falando de estratégia de prova, tá? Lara, eu faço assim, ó, primeiro eu vou fazer a prova de biologia e depois eu vou fazer a prova de matemática, depois eu vou fazer a prova, calma lá, hoje nós temos uma estrutura pronta do Enem. Você vai para a prova do Enem no primeiro domingo sabendo exatamente quais são as matérias que vão aparecer lá.
Você já sabe disso? Quais são os conteúdos que serão cobrados no primeiro dia do Enem? Quais são os conteúdos que serão cobrados, as áreas de conhecimento sobre as quais eu vou fazer prova no segundo domingo, tá? Você tem que saber isso, tá certo? Claro, isso vai fazer diferença. Outro ponto. Olha, Lara, mas então, se o sucesso deixa pistas, eu já sei. Eu vou perguntar pro meu colega que passou ano passado como ele fez, tá? E aí eu vou fazer também, vou fazer igual e pronto. Esse é um erro muito comum. É claro que você precisa perguntar para essas pessoas, com certeza, mas para você saber se de fato aquela estratégia daquela pessoa vai dar certo para você, só existe um caminho. Só existe um caminho: testar. Você tem testado as suas estratégias? Suas estratégias têm testado? Você sabe como testar as estratégias? Quanto tempo você precisa levar de um teste de estratégia para outro teste de estratégia, tá? Quando você vai estudar, vem cá, como você estuda? Você estuda por blocos de conteúdo, tá? Porque você precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque assim, eu sou motivado, sabe? Professora, quando eu vou estudar química, eu me jogo. Quando eu vou estudar literatura, professora, eu quero morrer. Então, deixa eu te dizer, você tem que ter muito cuidado para você não se dedicar demais àquilo de que você gosta mais, tá? E vem cá, será que aquilo de que você mais gosta, de fato, vai impactar mais a sua nota do que aquilo de que você menos gosta? Veja bem, são estratégias que têm que ser pensadas, tá? Então é algo que é muito importante. E vem cá, como você tem estudado a matéria de que você mais gosta, tá? E a matéria sobre a qual você tem domínio. Como você tem estudado os conteúdos que de fato são mais difíceis para você, tá? Mas que impactam de forma objetiva muito mais a sua nota. Como você tem estudado? Você tem feito resumos, você pega o resumo de alguém, você tira foto do quadro de um professor, tá? Você pede para conversar com um colega, você tira dúvida com alguém, tá certo? Como é que você tem feito isso? Essas pessoas que estão nessa via aqui à sua esquerda, elas pensaram isso antes da prova do Enem. Muitas pessoas, elas começam a traçar estratégias quando elas estão indo no carro para fazerem a prova do Enem, tá? E a sua chance disso dar certo é um negócio de esperança, é o Enem da esperança. Eu vou ver se para mim vai ser assim, eu vou ver se eu vou conseguir isso aqui. Fulano fez e deu certo assim. Ok, você assumir estratégias de outras pessoas que já trilharam o caminho é algo fantástico, maravilhoso, desde que você tenha testado para você. É isso mesmo. Você já viu quando você pega, por exemplo, uma receita, tá? Então você fala, hoje eu vou fazer um brigadeiro maravilhoso, que é o brigadeiro da minha tia, que mora lá na capital e mandou pra mim, e eu vou fazer esse brigadeiro. Aí ela te manda a receita, fala pra você que você precisa colocar uma pitada de tal coisa, que você precisa colocar, deixar ali no fogo, né, durante tantos minutos, você precisa colocar tantos gramas de chocolate e você decide que você vai fazer daquele brigadeiro um brigadeiro gourmet, né? Você quer fazer um brigadeiro mais incrementado, um brigadeiro mais cheiroso do que o da sua tia, um brigadeiro mais insuportavelmente delicioso, meu Deus, quem inventou isso, ou coisa pela qual eu sou apaixonada, enfim. Você fica se questionando se você não pode melhorar aquilo. Mas a grande questão é que você pega a receita da sua tia, tá? E aí você começa a jogar as suas ideias. Você começa a tentar adaptar de acordo com aquilo que você gosta mais. Então, por exemplo, você queria que no brigadeiro da sua tia, que é maravilhoso, tivesse um pouco mais de granulado. Então, no fim do brigadeiro, você coloca um pouco mais de granulado. Mas veja bem, talvez na primeira vez que você vai fazer essa receita da sua tia, com detalhes que são seus, talvez não saia o melhor brigadeiro. Talvez você precise sentar e analisar, vem cá, meu Deus, mas eu coloquei mais chocolate, né? Gente, mas eu coloquei um ingrediente que inclusive é de melhor qualidade do que o dela e nada se compara. O meu brigadeiro não é melhor do que o dela, nem pode ser comparado, tá? Eu quero dizer para você que a forma como você executa, a forma como você coloca a sua estratégia para rodar e o seu jeito, a sua forma de colocar aquela estratégia em prática é que vai determinar se ela de fato serve para você ou se você, com toda a humildade, vai virar para você mesmo e vai dizer, essa não é minha estratégia. Ninguém desse ônibus vai passar ao seu lado aqui, ó, cabisbaixo, tá? Ninguém vai passar ao seu lado, ninguém que está nesse ônibus aqui, ó, tá sem problema. Todo mundo nesse ônibus está levando na bagagem muitas dúvidas, está levando nessa bagagem também muitas questões que ainda precisam ser testadas, mas o que eles fazem é que eles não param.
eles têm a oportunidade de seguirem, ainda que com a velocidade média, tá? Ali não tão alta, mas eles seguem rumo à aprovação. E o que está acontecendo muitas vezes com você é que você está ali fechado naquele congestionamento, achando que você está fazendo tudo certo e, na verdade, você fez as opções erradas lá atrás. Eu vou chegar, professora? Eu vou chegar a tempo, né? Será que essas pessoas não estão mais à frente do que eu? O que eu posso fazer para entrar nesse ônibus também, tá? E um dos aspectos muito importantes é você ter uma razão para você acordar todo dia. É algo que, de fato, vai fazer você entender que aquele seu objetivo é importante. Você faz aquilo por quem? É por você mesmo? Você faz aquilo por quem? É porque você imagina que aquilo vai te dar dinheiro? É que aquilo vai te trazer felicidade, tá? É que aquilo vai te trazer mais saúde? Por quê? Por quê? Por qual razão você hoje quer o que você quer? Por qual razão você hoje quer aquilo que, de fato, tantas pessoas também sonham com aquilo? Por quê? E por que algumas pessoas conseguem primeiro e outras conseguem depois? Eu preciso saber o que me motiva. Tá? Porque quando eu sei o que me motiva, obviamente aquilo vai ser um impulsor, tá? 100% em todos os meus dias, ou seja, vai me fazer acreditar que eu sou capaz de chegar. Olha só, agora é hora de colocar a mão na massa, tá? Eu tenho um exercício preparado para você, em que você vai fazer a revisão de todo o conteúdo visto na nossa primeira aula, tá certo? Aqui abaixo desse vídeo você tem um link para você fazer o download desse exercício e é muito importante que você se comprometa, que você resolva esse exercício, porque vai fazer toda a diferença para o seu resultado, tá? Até o último dia do nosso workshop. Combinado? Uma outra coisa muito importante é que eu quero falar para você, eu quero dar uma mega indicação para você em relação à questão da proposta de intervenção. Olha só, muitos alunos fazem apenas um modelo de proposta de intervenção, ou seja, eles colocam agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Colocam isso em um único parágrafo, tá? Usando apenas vírgulas, ponto e vírgulas e ponto final. O que acontece? Essa é uma forma certa e também é uma forma campeã de se fazer, mas não é a única, tá? Eu quero dar a você uma segunda sugestão. Veja bem, a segunda forma de você fazer a sua proposta e evitar que o seu parágrafo de conclusão seja um parágrafo frasal, porque isso realmente é um problema, é um defeito redacional, você pode fazer o seguinte: você faz a retomada da sua tese no início da sua conclusão, depois você começa a sua proposta, tá? Você me entrega um agente associado, ou seja, ONGs e Ministério da Educação. Você vai fazer um agente associado, depois você vai me entregar uma ação com detalhamento. Você vai falar qual é a ação que aquele agente associado vai fazer e os detalhes daquela ação. E aí você vai colocar um ponto final. Lara, é isso mesmo? Eu vou colocar um agente associado, uma ação detalhada e um ponto final? Eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer, tá? Muitas pessoas fizeram isso e tiveram sucesso na redação e evitaram o parágrafo frasal. Depois que você fez isso, você entra imediatamente com o meio detalhado e na sequência com a finalidade, ok? Não se esqueça de que você pode, se você tiver espaço para isso, usar duas finalidades ao invés de uma só. Na nossa aula 2, você vai descobrir quais são as principais estratégias já testadas pelos campeões de aprovação no Enem. Nós também vamos conhecer quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores questões da redação do Enem. Você não pode perder o nosso vídeo 2. Se essa aula fez sentido para você, eu peço que você compartilhe essa aula para que mais colegas, mais pessoas sejam impactadas por esse vídeo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @professora Larissa Taide. Algo muito importante que eu vou pedir a você também é que você deixe o seu comentário, tá certo? O que fez sentido para você, tá? Qual é a sua dúvida, tá certo? Em relação a essa questão da aprovação do Enem, o que mais te incomoda, o que você tem feito aí que tem dado certo, tá certo? Eu preciso muito que você deixe o seu comentário, isso para mim é muito importante. Tá bom? Outra coisa, eu vou te fazer um desafio, hein? A tirar uma foto de qualquer momento dessa aula, tá? E fazer um stories. Não deixe de me marcar, ok? Vejo você na aula 2.